O mar ao largo da costa norte de Portugal estava especialmente escuro naquela noite, todos os anos, e o vento parecia carregar marmulhos de nomes que a aldeia há muitos que era esquecer. Na pequena localidade de Santa Luzia, as luzes das casas brilhavam com pontos quirites, enquanto o velho farol no alto da falésia permanecia apagado, uma sombra contra o céu sem. Durante anos, o farol fora apenas ruína e nena, o lugar onde os miúdos não se atreviam a brincar e os adultos evitavam mencionar depois de certa hora. É precisamente ali que Clara e Miguel tinham decidido gravar o episódio especial do seu canal de Histórias de Fantasmas, o especial de fim de noite para quem já não tinha sono ou já não tinha paz. Estamos quase a chegar e o sinal ainda está estável. Acho que vai dar para transmitir em direto e gravar tudo ao mesmo tempo. Tu bem não nos levar primeiro, porque este carro não nasceu para estradas tinhasmente para fantasmas curiosos. Lá a subida piada do irmão, mas a mão dela continuou firme sobre o telemóvel, onde tinha aberto a fotografia antiga de Farol que se vera por meio. Olha outra vez para isto. A fotografia não te parece estranhamente nítida para ser tão antiga? Parece, mas o mais estranho é a mensagem que vinha com ela, e tu sabes que não gosto de mensagens anónimas. A frase está a ecoar na minha cabeça desde ontem. Conta a história como ela realmente aconteceu. A chave está no relógio. Miguel lançou um olhar de lado para a irmã, porque conhecia bem aquele tom de opção suave na voz dela, o mesmo tom de preceder os episódios mais arriscados do canal. E vá a verdade, tu não escolheste este farol por acaso, tem qualquer coisa a ver com aquelas histórias vagas da família, não tem? Talvez. Sinto que alguém fala de naufrágios aqui para o mortal de menciona um farol que devia ter estado aceso, mas a nossa família nunca gostou de falar desse assunto. O carro avançou pelos últimos metros de estrada de terra e à frente surgiu um pequeno cemitério virado para o mar com uma capela branca manchada pelo sal e pelo tempo. O som do motor calou-se quando Miguel desligou a ignição e durante um instante só se ouviu o bater das ondas lá embaixo e um sino distante na aldeia. À porta do cemitério, o homem dos esperava encostado ao muro baixo com um casaco de oxigênio e uma mão posada no monte de chaves corcilhas. Continua a hora certa, a maré ainda está a subir e o vento não decidiu o que quer desta noite. O senhor deve ser o senhor Almeida. Muito obrigada por ter aceitado encontrar-se connosco tão tarde. Se é mesmo, guarda este lugar e o farol deste que me lembro, ou talvez seja ele que me guarda a mim, já não sei ideia. A voz do velho tinha um cansaço antigo, mas os olhos observavam-nos e amam-nos com atenção, demorando-se um segundo a mais quando usavam sobre o rosto de Clara. Disseram-me o seu nome pelo telefone e eu reconheci o apelido a famílias que não conseguem fugir do mar nem dos segredos dele. A minha avó dizia sempre que certos apelidos deviam ficar fechados em gavetas que já não se abrem, mas acho que esta noite vamos contrariar esse conselho. Conhecemos o material todo, vamos gravar apenas no interior do farol e prometemos não mexer em nada sem autorização. Não é de mim que precisam de autorização, menina e menino, é do próprio lugar, porque as paredes que guardam silêncio durante tanto tempo tornam-se exigentes. O velho Almeida estendeu a mão e mostrou uma chave comprida, coberta de ferrugem, que parecia ter sido tirada de um fundo de mar antigo. Esta abre a porta principal do farol e mais nada, há outras fechaduras lá dentro que não vos aconselho a experimentar esta noite. A frase que me disse ao telefone ficou na minha cabeça. Às vezes a luz não falha, são as pessoas que a apagam. Pode repetir para o meu microfone. Posso, e repito sem problema, às vezes a luz não falha, são as pessoas que a apagam, e depois juram que foi vontade de Deus. Clara aproximou o microfone portátil da boca do velho e registrou a frase, sentindo que aquelas palavras pesavam mais do que pareciam no ar frio da noite. Se querem ouvir a história como ela foi, não se esqueçam de ouvir também que o mar vos diz, mesmo quando parece que só estava apenas roxos. E se o mar disser para irmos embora, podemos obedecer, pelo menos eu não faço questão de contrariar o oceano. Prometemos devolver a chave antes do amanhecer, e se encontrarmos alguma coisa que ache importante, podemos voltar a falar consigo. Se ainda tiver vontade de falar depois, devolvo a chave, porque há portas que não gostam de ficar abertas quando o sol começa a subir. Com a chave refugada no bolso do casaco e o coração a bater um pouco mais depressa, Clara iniciou a gravação principal, apresentando o episódio aos ouvintes invisíveis. Boa noite a todos os que nos ouvem. Hoje trazemos um especial de histórias de fantasmas curtas, gravado numa única noite, no farol que já não ilumina navios, mas ainda acende muitas lendas. Enquanto falava, Clara caminhava com cuidado pelo caminho de terra batida que conduzia ao penhasco, com Miguel atrás de si a carregar tripés e cabos. Estás a gravar mesmo tudo, até o som dos nossos passos. Qualquer dia alguém vai usar isto para fazer uma análise forense da nossa teimosia. É porque eu sou o vento, o chão, o próprio silêncio. Tudo isto faz parte da história, porque o medo também vive nos intervalos entre os sons. À medida que se aproximaram da falésia,
O farol abandonado erguia-se diante deles, uma torre pálida recortada contra o céu, as janelas escuras como olhos fechados. A porta de madeira, baixa e pesada, esperava os visitantes com a tinta descascada e o cheiro a salífico entranhado na fibra. Se isto fazer quando abrimos, vai ser ótimo para o óbvio e péssimo para os meus nervos. Então prepara o pé, porque é agora que a chave entra na fechadura e a mãe decide se nos deixa entrar. Clara ergueu a chave entregue para o Meda, introduziu na fechadura e sentiu a resistência de anos de Manon antes de ouvir um clique seco que ecoou pelos degraus interiores. A porta cedeu com um sopro umedade de madeira velha e o cheiro do interior de farol veio ao encontro deles, uma mistura de umidade, poeira e algo mais indefinível, como um perfume esquecido. Isto será uma fechada em pedra, como se alguém tivesse engarrafado tempestades e as tivesse deixado aqui a fermentar. É quem diz que está nervoso. Tens uma imaginação boa demais para te manteres calmo, Miguel. Dentro do farol, a luz das lanternas desenhava círculos extremos nas paredes machadas e a escada em espiral subia estreita, desaparecendo num escuro mais denso. Clara pousou um dos microfones no chão para captar o eco dos passos e acenou ao irmão para que começasse a subida até ao pós de verão. Lembra-me porque é que os nossos episódios favoritos nunca são em cafés iluminados, com pessoas simpáticas e areia quente. Porque fantasmas não costumam mostrar desplanadas e porque alguém tem de ouvir as histórias que ninguém quis escrever nos livros de história. A voz de Clara ressoava com confiança, mas dentro do peito ela sentia um nó antigo, um pressentimento que não sabia se vinha de farol ou da própria memória da família. Ao chegarem a um pequeno patamar, encontraram uma porta entreaberta que conduzia ao antigo quarto do faroleiro, o espaço estreito com uma cama de ferro, uma mesa, uma cadeira e um armário baixo com gavetas. Que está o coração do farol, ou pelo menos o lugar onde alguém deve ter passado noites a ouvir o mesmo ar que nós estamos a ouvir agora. Vou descrever o ambiente para quem só está em áudio. O quarto é pequeno, cheira a madeira úmida e óleo antigo. E é um armário com gavetas que parecem não ser abertas há décadas. Clara aproximou-se do armário e passou os dedos pela madeira, levantando uma camada fina de pó que situou na luz da lanterna antes de cair. Uma das gavetas estava trancada e ao tocá-la ela sentiu um leve movimento de metal dentro da própria chave do farol, como se o mecanismo distante reagisse. Vou tentar a chave na gaveta, porque se há algo escondido neste quarto é provável que esteja aqui, guardado com a mesma teimosia que o ar ao farol. A chave rodou com alguma dificuldade, mas acabou por ceder, abrindo a gaveta com um ruído abafado e revelando um pequeno conjunto de objetos cobertos por um pano juntado. Isto parece o início de um daqueles episódios em que encontramos algo que ninguém devia encontrar, mas já é tarde demais para voltarmos atrás. Sob o pano, Clara encontrou um relógio de bolso com a tampa opaca, um caderno de capa gasticina e um envelope dobrado com cuidado, tudo marcado por pequenas manchas escuras. Estou a segurar um relógio de bolso que não funciona à primeira vista, um caderno que parece um diário e uma carta que nunca foi enviada, e acho que acabei de encontrar o esqueleto da história desta noite. Ao abrir o relógio, o olhar de Clara deteste nos ponteiros imóveis, parados teimosamente numa hora precisa, exatamente à meia-noite e 17. Estás a gravar este detalhe, porque relógios parados a horas específicas nunca são um bom sinal nos teus episódios. Estou sim, e vou dizer aos ouvintes que o relógio está parado às 0 horas e 17 minutos, a mesma hora mencionada em alguns registros náuticos sobre um naufrágio ao largo de Santa Luzia. O caderno tinha o nome de Inês escrito no interior da capa, com uma caligrafia delicada, e a data de 1897 surgia no canto da primeira página. Nas minhas mãos está o diário de Inês, filha de um falante de Santa Luzia, escrito no final do século XIX, e provavelmente nunca lido em voz alta desde então. Clara inspirou profundamente, como se quisesse encher as pulmões com todo o ar do quarto, antes de começar a leitura que seria o centro da gravação. No diário está escrito: hoje o mar parece guardar um segredo que ninguém quer ouvir. O meu pai diz que certas decisões não são nossas, mas os olhos do fogem sempre quando olha para o farol. Enquanto ela lia, o som do vento pareceu aproximar-se das paredes, e a madeira do farol gemeu com uma intensidade nova, como se o edifício reconhecesse as palavras daquele caderno. Noutra passagem além, há homens da aldeia que falam em penitência e em pagar a luz por alguns minutos em nome dos santos, mas eu vejo menos rostos deles quando mencionam o navio de sempre por cima. A voz de Clara tornava-se mais baixa à medida que avançava, e o microfone captava também pequenas interferências, como se outras expressões se misturassem ao redor do texto lido. Inês Keff é um homem que vive no mar e carrega a luz do farol no olhar. Se a luz falhar, é o seu gosto que se apagará primeiro nas ondas, e não assento que me faça aceitar isso. Miguel aproximou o seu próprio microfone em ambiente a porta entreaberta, porque juraria ter ouvido passos lentos na escada, mesmo que ninguém mais estivesse ali. Ouve-se como se alguém estivesse a subir devagar, um degrau de cada vez, e o som é demasiado firmado para ser apenas o vento.
ou continuar a leitura, porque se a aldeia subir, é provavelmente alguém que quer ouvir isto tanto quanto nós. Nas páginas seguintes, o diário descrevia a aproximação de uma grande procissão à aldeia, as conversas à meia voz entre o faroé, o padre e alguns homens influentes, todos obcecados com a ideia de um ato de fé que envolvia a luz do farol. Neste conta, dizem que vão apagar a luz por uns minutos enquanto a procissão passa, que Deus guiará os navios mesmo na escuridão, mas eu sinto que eles não temem a ira divina, temem a verdade sobre as dívidas e as cargas escondidas. Ao pronunciar a palavra verdade, quase senti um arrepio que não vinha do vento, uma espécie de pressão leve no ombro, como uma mão fria a pedir para continuar. Também trata quase elegível lei. Se eles insistirem em parar a farola, procurarem outra forma de acender uma luz, mesmo que seja só com as minhas mãos e a minha própria vida. O relógio de bolso, pousado sobre a mesa, emitiu um clique suave, o som de mola a ceder, embora os ponteiros continuassem móveis na mesma hora em que siga. Juro que ouvi o relógio mexer, mas os ponteiros não se moveram um milímetro. Parece que está presente o que passou e o que nunca devia ter acontecido. Claro passou adiante, e as páginas do diário começaram a fragmentar-se em frases curtas, às vezes apenas palavras soltas, como se a mão linha estivesse tremido durante a tempestade. Ela esquece, o vento trita, a aldeia canta, o mar responde com trovões debaixo d'água, e eu sei que o navio do meu mar escondido por trás do nevoeiro. O som do mar tornasse mais forte no microfone, embora o nível da maré ainda não justificasse aquela intensidade, e por um momento parecia que a água batia dentro das paredes do farol. Este som de ondas não é normal, quase parece que o mar está a bater aqui, em cima, ao nosso lado, como se a torre estivesse ancorada no fundo do oceano. Numa das últimas páginas legíveis, Inês deixa uma frase me arrepia: se a luz não for acesa por vontade, ele será acesa pela minha, e que o mar julgue que apagou o que devia te brilhar. Num completo faroleiro aparecer então numa linha, o apelido composto de Clara reconheceu com um choque imediato, porque o mesmo nome figurava entre os rumores confusos da árvore genealógica da sua família. Ele menciona o pai como António de Almeida Soares, e este apelido Soares é o mesmo que a minha avó escondia, o ramo da família de que nunca quis falar. A mão de Clara tremeu ligeiramente sobre as páginas e o microfone captou o esfregar seco do papel, marcando o momento em que a narradora se percebeu que já não era apenas uma observadora. Isto quer dizer que temos sendo da mesma família do faroleiro, quer dizer que estamos a ler o diário de alguém que podia ser nosso antepassado em linha lateral. Quero dizer que eu não vim aqui só por curiosidade profissional, e se calhar o e-mail anónimo veio de alguém que conhece melhor a nossa história do que nós próprios. A carta dobrada esperava, ainda fechada, ao lado do diário, como se tivesse escolhido o momento exato em que a descoberta da ligação de Sam tornaria a sua leitura inevitável. Vou abrir a carta destinada ao noivo de Inês e vou ler em voz alta o que ela quis dizer ao homem que esperava no navio que nunca chegou ao porto. O papel estou com delicadeza ao ser desdobrado, libertando um cheiro saudável, quase metálico, como se tivesse sido minado por lágrimas misturadas com a água do mar. Na carta está escrito: meu amor, o mar hoje parece mais pesado. Falam em apagar a luz por devoção, mas eu sei que é por medo e por interesse. E se a luz não se acender, eu serei a tua luz, nem que o mundo inteiro se afogue comigo. A voz de Clara aterrou ligeiramente no final da frase, e o relógio voltou a fazer um pequeno som, como se o mecanismo interno desse um passo adiante num tempo que já não existia. Ela deixa ainda uma promessa: um dia alguém da própria família Deus há de subir estas escadas, acender uma pequena luz e contar a história como ela realmente aconteceu, para que o mar deixe de repetir o mesmo minuto. Ao ouvir as próprias palavras, Clara sentia-se simultaneamente observada e convocada, como se uma linha invisível ligasse a rapariga de 1897 à mulher que segurava o microfone naquela noite. Poliste bem, alguém da própria família deles, e nós trazemos esse apelido connosco. Nunca pensei que o canal fosse arrastar-nos tão fundo para dentro de uma história de família. Talvez seja por isso que o farol ainda está de pé, à espera que alguém com o nosso sangue viesse aqui pôr os ponteiros deste relógio a andar, outra vez. A decisão de subir até à sala da luz pareceu surgir naturalmente, como se fosse a única conclusão possível daquele encadeamento de páginas, promessas e horas repetidas. Vamos agora até ao topo do farol, queridos ouvintes, para ver o mar do ponto de vista de Inês e do pai dela e para perceber se a escuridão que eles conheceram ainda está à espera de uma luz. Se eu desaparecer misteriosamente, asseguro que fica registado na gravação que não foi ideia minha, foi das promessas da tua família. Os degraus estreitos faziam sob o peso dos dois, mas o som gravado parecia por vezes duplicar, como se mais pés invisíveis acompanhassem a subida, sempre um degrau atrás. Na sala da luz, o vidro grosso que outrora deixara passar o facho do farol estava surpreendentemente limpo, e no centro do espaço havia um velho espelho rachado, encostado à parede, a refletir a luz das lanternas em ângulos estranhos. Alguém limpou isto há pouco tempo. Não me digas que o Sr. Almeida soube aqui regularmente com um pano de sol para manter a atmosfera impecável. Ou então alguém que não precisa de escadas vem até aqui com muita facilidade.
e gosta de ver o próprio reflexo nas noites em que a aldeia acende velas lá embaixo. Lá aproximou-se do espelho e por um instante viu apenas o seu rosto cansado, o cabelo agitado pelo vento que entrava por uma fresta e a luz da lanterna ao celular na mão. Pois, durante um segundo que pareceu mais longo do que qualquer minuto, a imagem no espelho alterou-se, mostrando a mesma figura, mas com roupas de outra época e pones ainda mais cansados, como se duas vidas se sobrepusessem. Durante um momento vejo-me aqui vestida com uma saia pesada e um lenço escuro e sinto o cheiro a óleo de lâmpada, como se o tempo tivesse incluído à minha volta. Miguel não via o mesmo que ela, mas ficou instintivamente quando uma sombra alta parecia deslocar-se pelo vidro, uma ausência de luz em forma. Não vejo roupas antigas, mas vejo qualquer coisa a passar entre nós e o reflexo, como se alguém estivesse a atravessar a sala sem olhar para nós. O som do relógio de bolso, lá embaixo, chegou até à sala da luz através do microfone do quarto, amplificado nos auscultadores de Miguel. Tic-tac irregular e apressado, como se o tempo tentasse recuperar passos perdidos. Queridos ouvintes, são exatamente 0 horas e 17 minutos, a hora a que o relógio estava parado, e estou a acender agora uma pequena luz simbólica aqui na sala, uma luz que não tem força para guiar navios, mas talvez chegue para iluminar uma história. Quando Clara acendeu a lanterna maior e a dirigir para o mar, o vidro do espelho captou o reflexo e devolveu num raio mais estreito, que pareceu tocar a superfície negra das ondas lá embaixo. Quando passou, o som do mar mudou outra vez, como se algo tivesse acabado de emergir de fundo. Não é só imaginação, está mesmo diferente. A gravação registrou, nesse momento, o som novo, o eco distante de vozes indistintas, nem totalmente humanas nem completamente irreconhecíveis, misturadas com a rugita. Os vozes a virem de baixo, como se me comemorasse qualquer coisa na língua que só os afogados entendem, mas é uma palavra que consigo distinguir. Os. Pá sentiu uma pressão crescente na cabeça, uma espécie de zumbido que se confundia com o barulho do vento, e por um instante tive a impressão de que já esteve naquela sala noutra vida, noutro corpo. Eu ouvi alguém chamar pelo teu nome numa fone, não foi a tua voz, não foi a minha, é uma voz de mulher mais antiga, e repetia o teu nome com uma familiaridade que me assusta. Se ela sabe o meu nome, talvez seja porque eu fui a primeira a dizer o nome dela em voz alta depois de tantos anos, e agora estamos finalmente a falar de igual para igual. A lanterna oscilou na mão de Clara quando uma corrente de ar atravessou a sala e a luz passou pelo espelho, criando durante um segundo a ilusão de duas clares, uma voltada para o mar e outra voltada para dentro do farol. A carta de Inês falava de alguém que um dia acenderia a luz por ela, e nessa aldeia eu conheço qualquer coisa da minha família, da minha própria teimosia e da maneira como nunca consigo deixar uma história mal contada em paz. Ao pronunciar mal contada, a gravação registrou um terceiro timbre de voz, ligeiramente desfasado, repetindo as mesmas palavras, com um eco vindo de outra profundidade. Repara, a tua voz duplicou-se no áudio. Acabei de ver no marcador que é uma segunda linha de som quando falaste dessa forma, não é um simples reflexo enorme. O farol parecia respirar com eles. Cada estalo da madeira coincidia com o silêncio repentino das ondas lá fora, como se o mar parasse momentaneamente para escutar. Se o mar parou para ouvir, então eu vou terminar dizendo que precisa de ser dito. A luz não falhou naquela noite por acidente. Foi apagada por homens que tinham mais medo da pobreza e da vergonha do que de Deus ou do mar. A frase caiu pesada na sala e por um instante todas as fontes de som se comprimiram. O vento inimigo, o mar ficou um pouco e o próprio tic-tac do relógio pareceu suspenso. Disseste finalmente aquilo que Miriam quis escrever no diário, ou talvez Inês tenha querido, mas já não tive tempo, e agora à noite tenho de decidir o que fazer com essa verdade. Uma vibração leve percorreu o chão da sala, como se a torre tivesse sido tocada por uma onda gigante invisível, e o vidro do espelho estalou um pouco mais numa das rachaduras. Tinha uma espécie de alívio e de medo ao mesmo tempo, como se tivesse fechado um espinho encado na garganta de alguém que já não respira há mais de um século. A partir deste ponto, segundo a gravação recuperada, o áudio começa a apresentar falhas, cortes pressos e flutuações de volume, como se a própria fita digital estivesse a ser puxada por mãos invisíveis em várias direções. Os níveis estão a ficar estranhos, o som do mar sobe e desce sem voação com o vento, e as zonas de silêncio absoluto como se alguém tivesse cortado bocados da noite. No registro disponível, ouço Clara a dar alguns passos para trás, afastando-se do espelho, enquanto Miguel comenta algo sobre voltar ao quarto do faroleiro para encerrar o episódio. Vamos descer e terminar a história junto ao diário e ao relógio, porque é lá embaixo que tudo começou e é lá embaixo que devemos fechar esta noite. Os passos na escada, porém, não são apenas a 2 pares de pés, a um acompanhamento leve, como pés descalços molhados, deixando marcas invisíveis no metal frio. A água a pingar em algum lado, mas não vejo infiltrações, não há poças no chão, só um som constante de gotas a caírem a sítios que não existem.
De volta ao quarto, o relógio de bolso estava a marcar um tempo artificialmente acelerado. Os pontos agiam num ritmo descontrolado, até voltarem a fixar-se na mesma hora maldita. O relógio acordou por uns segundos, correu como se quisesse alcançar o que perdeu, e depois voltou a operar às 0 horas e 17 minutos, como se esse minuto fosse uma prisão. Neste trecho, Claire fala para os ouvintes com uma voz ligeiramente diferente, mais grave e mais pausada, como se estivesse a partilhar não apenas uma história, mas também um verdito. A aldeia de Santa Luzia apagou a luz do farol em nome de uma fé que servia mais aos bolsos do que os santos, e o navio que trazia Malvardinas encontrou rochas em vez de porto e silêncio em vez de salvação. Novamente, uma segunda voz feminina quase sobrepõe à de Clara, repetindo as palavras navio e silêncio com uma entoação mais antiga e mais pesada. Esta vez ouvi claramente duas vozes, uma é tua, a outra é como se fosse a mesma voz mas atravessada por água e anos, e isso não pode ser apenas interferência. Um ruído forte interrompe então a gravação, possivelmente bater de uma porta ou uma rajada mais violenta de vento, seguido por um período longo de som distorcido em que poucas palavras são distinguíveis. Entre as falhas, consegue-se ainda perceber Clara a chamar pelo irmão e Miguel a responder, mas é também um terceiro chamamento que vem de um ponto indeterminado da torre. Miguel, não vais tão depressa, o chão está escorregadio e não quero que repitamos a queda de ninguém que já não está aqui para se levantar. Estou aqui, mas juro que ouvi a aldeia sussurrar que era tarde demais, exatamente as mesmas palavras que leste no diário pouco antes da última página. O som de água intensifica-se, como se uma onda tivesse invadido o interior do farol, embora nenhum dos dois merecia estar molhado ou ver a maré subir fisicamente. A partir daí, o ficheiro apresenta um corte bruto, um buraco negro digital e o registro contínuo da noite desaparece durante alguns minutos que nunca mais foram recuperados. O que volta a surgir depois é já uma voz diferente, gravada noutro ambiente, mais cheio e mais neutro, talvez dias ou semanas mais tarde, mas ainda com o peso daquela noite heredada às sílabas. A gravação que ouviram até agora é o que conseguimos recuperar do nosso especial no farol de Santa Luzia. Parte do material foi danificado e alguns trechos perderam-se de forma enrijecida. Ouvimos o ruído discreto de uma cadeira e um teclado distante, talvez o estúdio caseiro onde Clara costuma editar os episódios do canal. Miguel decidiu afastar-se um pouco das gravações mais arriscadas, e eu compreendo porque há medos que nos cheguem para casa e não nos deixam dormir com comandos. Apesar da calma aparente, quem acompanha o canal e conhece a voz de Clara percebe uma mudança sutil, uma tonalidade herdada, como se uma outra presença tivesse ocupado espaço dentro dela. Ainda assim senti que devia partilhar convosco aquilo que conseguimos salvar, o diário de Inês, a carta que nunca chegou ao noivo e o relógio que insiste em parar às 0 horas e 17 minutos. Ao dizer isto, o som de um relógio distante surge brevemente na faixa, como se alguém tivesse encostado um microfone a um mostrador invisível. Não vou voltar ao farol, pelo menos não tão cedo, mas tenho a sensação de que a história que contamos esta noite não é só da Inês da aldeia, é também uma história da minha própria família. Nesta frase, a voz dela aproxima-se de certas expressões e cadências que já tínhamos ouvido nas linhas do diário, como se a escrita antiga tivesse encontrado um novo corpo para continuar a falar. Quando uma comunidade decide parar uma luz por conveniência e depois culpa o destino pela escuridão, cria um fantasma que não cabe em nenhuma casa e esse fantasma precisa de alguém que lhe devolva a palavra. O mar já não é audível nesta parte, mas muitos ouvintes que é o Jurado Futuro, nos comentários, que ouviram perfeitamente onde-nas a bater contra vozes enquanto estas palavras eram ditas. Se esta história vos tocou, se imaginaram um vento na falésia, a escada em espiral e o espelho rachado, então talvez tenham ajudado um pouco a acender a luz que foi engada naquela noite distante. Clara faz uma breve pausa e a respiração dela torna-se por um instante tão lenta que quase se confunde com o silêncio, como acontece quando alguém escuta uma resposta que os outros não conseguem ouvir. Agora a torre continua lá, de pé, a olhar o mar, mas já não está totalmente entregue ao silêncio, a vozes e ouvidos que conhecem o que aconteceu, e isso muda qualquer assombração. Com esta conclusão, o episódio da história de Farol poderia terminar, mas no canal Histórias de Fantasmas curtas há sempre um momento final em que o narrador se dirige diretamente a quem ficou até ao fim. Se chegaram até este último minuto, agradeço-vos do fundo do coração por terem caminhado connosco até ao topo do farol, descido as escadas escuras e escutado cada palavra de Inês e de Clara. O vosso tempo é a nossa maior companhia na noite, e saber que há alguém do outro lado a ouvir estas histórias dá sentido a cada vento gelado e a cada luz acesa só para gravar. Se gostaram desta visita ao farol de Santa Luzia, peço-vos que deixem um gosto no vídeo, porque é simples este ajudar que a história chegue a mais pessoas que gostam de fantasmas tanto quanto nós. Convidamos-vos também a subscrever o canal Histórias de Fantasmas Curtas e a ativar as notificações, para que não percam os próximos episódios que já espreitam atrás da porta. Escrevam nos comentários o que sentiram ao ouvir o Diário de Inês, digam-nos se já estiveram perto de um farol abandonado
e que se calhar acham que eu me guarda nesses lugares. Se quiserem apoiar ainda mais este projeto, podem usar o código QR que aparece no canto inferior direito do vídeo ou seguir o link para donativos que está na descrição. Cada contribuição, por pequena que seja, ajuda-nos a viajar até novos sítios, a recolher novas lendas e a manter acesa a chama deste canal durante muitas e muitas noites. Na descrição do vídeo vão encontrar também ligações para outras séries completamente diferentes, com estilos e atmosferas próprias, para que possam escolher o tipo de assombração que melhor acompanha a vossa noite. Despeço-me por agora, desejando-vos um descanso tranquilo, se conseguirem de mim, e convidando-vos a voltar para o próximo episódio de Histórias de Fantasmas Curtas, onde outras histórias terá a vossa espera na escuridão. Até à próxima noite, e que, onde quer que estejam, nunca falte uma pequena luz para vos guiar através das sombras.